Olá amigos do canal Conexão Direta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um inversor caseiro. Pessoal, desde já quero pedir que se inscrevam aqui no canal Conexão Direta, ativem as notificações, deixem um like ao final desse vídeo se vocês gostaram e também comentem qualquer dúvida, qualquer detalhe que vocês tiverem a respeito desse projeto que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, antes também de começar o vídeo, se você quiser fazer um curso na área de energia solar, que é uma área muito promissora, que está crescendo muito, cresce até uma taxa de 300% ao ano no Brasil, e o Brasil é o país do sol, é o que tem sol o ano inteiro, então isso é uma tendência para o futuro e a demanda por instaladores solares é muito grande. Então tem um curso na internet, eu estou deixando um link aqui embaixo na descrição do vídeo, clique nesse link e faça esse curso que vai ser muito importante se você que está interessado em fazer e se aperfeiçoar na área de energia solar. Pessoal, então hoje eu vou ensinar a fazer um inversor caseiro para você poder acender, por exemplo, lâmpadas como essa daqui, uma lâmpada de LED, poder ligar um ventilador. Esse projetinho, esse inversor aqui, ele tem uma potência máxima de 100 watts, mas como eu falei, com uma lâmpada dessa aqui de 8 watts, pode ligar até de 8 a 9 lâmpadas dessa daqui, ó, tranquilo. Então pessoal, essas lâmpadas aqui, ó, de LED, elas são de energia alternada, elas não funcionam em energia contínua. Se você pegar uma bateria aqui e for ligar, ela não vai acender. É uma lâmpada, ela funciona com energia alternada. Então qual a proposta? É criar um inversor para poder acender essa lâmpada ou ligar um ventilador ou qualquer outro equipamento que consuma até 100 watts a partir de uma bateria. Então a bateria aqui é o acumulador de energia, tem 12 volts. A bateria ela vai alimentar um circuito que vai transformar a tipo de corrente de contínua para alternada e elevar de 12 volts para 127 volts, que é a tensão dessa lâmpada, tá? Então pessoal, eu vou deixar o esquema aqui, ó, é bem simples, é bem fácil de fazer e todas as peças que a gente precisar estão aqui, ó, numa fonte de computador. Essas fontes não muito antigas também, são fontes do tipo ATX. Vendo pelo conector eu sei que é uma ATX, ela já não funciona mais. E eu vou extrair todas as peças necessárias apenas dessa fonte e vou montar essas peças juntos e vamos fazer ligar essa lâmpada e o ventilador a partir da bateria, tá bom? Vamos lá então pessoal, usando um ferro de solda. Primeiro vamos identificar algumas coisas, por exemplo, aqui é o primário, esse é o secundário. Aqui nós vamos extrair dois transistores, o 13007. Primeiro pessoal, vamos desparafusar a placa da carcaça. Para ficar mais fácil para desoldar esses transistores, é melhor desparafusá-los do irradiador de calor. Temos esses dois transistores, capacitores eletrolíticos na frente, vamos tirar eles primeiro. Vamos guardar para projetinhos futuros. E agora ficou mais fácil para a gente desparafusar. Antes, pessoal, vamos tirar esse capacitor aqui de poliéster. Esse capacitor a gente também vai usar no nosso projetinho, tá? Vamos estanhar a ponta para facilitar a sua remoção. Ele sai fácil, ó.
É o maior capacitor de poliéster que você achar aqui na placa, é esse que a gente vai usar, tá bom? Agora sim chegamos nos transistores. Repare que ele tem uma mantinha de borracha ali, que não é apenas uma simples manta de borracha, é a manta dissipadora de calor. Ela tanto dissipa o calor por radiador, como também mantém o isolamento. Vou dar uma amolecida para poder tirar. Esse aqui não precisa tirar, vamos tirar só esses dois aqui, ó. Cuidar para não manter muito tempo o ferro de solda nos contatos, para não prejudicar. Vocês estão conseguindo ver? 13.007, 13007. Já tirei um, vou tirar o outro. Pronto, segundo transistor já removido. Sem perca de tempo, pessoal, vamos já recolocá-lo aqui, ó, com a manta, porque nós vamos usar a mesma estrutura aqui do dissipador com os transistores já fixados aqui, o dissipador. Porque é imprescindível, porque eles aquecem muito, eles precisam desse dissipador. Então a partir deles vamos montar nosso circuitinho aqui, a partir desse dissipador que vai ficar fixo numa base, e aqui a gente vai soldar os componentes, vai ficar bem mais fácil de montar, vocês vão ver só. Primeiro já parafusei, o segundo eu vou aproveitar separá-los um pouquinho, ó. Tirei a manta daqui, coloquei do lado e pronto também, pessoal. Então já temos duas peças. Próximo agora é uma dessas bobinas aqui toroidais. Vou cortar esses fios. Olhando. Pessoal, vou precisar de uma bobina que tem ali 25 a 30 voltas. E olha só, eu já achei uma aqui, muito provavelmente está com a mesma quantidade de espiras necessárias. A bobina, pessoal, toroidal. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 espiras, pessoal. Pronto. Se não tivesse, o que a gente ia fazer? A gente podia pegar uma outra, dessa maior aqui, de repente desmontar ela e colocar e fazer o enrolamento, tá? Mas aqui não foi necessário. Agora, dois resistores de 470 ohms, que nada mais é do que o amarelo, violeta, marrom. Pode variar um pouquinho a cor, pessoal, mas o mais importante é que ele seja marrom. Eu tenho aqui final preto, não dá. Eu tenho aqui mais outros dois resistores, também final preto. E aqui eu tenho final marrom. Tem um aqui, ó. Esse cinza aqui, ó, marrom, vermelho
marrom. Está um pouquinho fora da especificação, mas eu vou extrair ele assim mesmo, senão eu vou ter que comprar um resistor ou pegar um que eu tenho na minha sucata, tá? Vamos removê-lo assim mesmo. Eu tenho um outro resistor aqui também, marrom, não é dourado, então não serve. Pessoal, tem que ser esse tipo de resistor aqui, ó, de 1 watt, porque se você pegar resistores menores, como esses aqui, ele vai aquecer muito, ele não vai dissipar o calor que vai ser gerado. De 1 watt para cima é o ideal. No caso aqui, pelo que eu estou vendo, eu não encontrei os valores ideais para meu projeto, então eu vou ter que recorrer a outros resistores, e são baratos para comprar e são fáceis de achar. Eu tenho aqui na minha sucata, vamos ver o que eu acho. Ó, olha pessoal, de cara já achei amarelo, violeta, marrom, e é um de 1 watt. Olha só como ele é robusto, diferente desses aqui, ó, que são menorzinhos, tá? Vamos ver se eu acho mais. Achei outro aqui, ó, amarelo, violeta, marrom. Então esses dois eu vou utilizar no meu projetinho. Já encerrou-se minha busca pelo resistor. Agora a última pecinha, pessoal. Agora vamos procurar o maior tráfego que tiver aqui. Esse daqui, ó, esse transformador aqui, que vamos remover agora, tá? Bom pessoal, acabei de extrair o transformador utilizando o sugador de solda. É um pouco trabalhoso, mas dá para tirar tranquilamente sem danificar o transformador, tá? Então é essa placa aqui que a gente vai guardar para projetinhos futuros, né? Não vamos utilizar agora, tá? E aqui eu tenho todas as peças que eu vou precisar. Eu vou deixar aí na tela o esquemático e você vai conferindo agora. Todas as peças estão aí, não estão faltando. 2 transistores, um capacitor de poliéster, 2 resistores de 470 ohms, de pelo menos 1 watt cada, né? Uma bobina toroidal de 25 a 30 voltas e um transformador, tá? Então, dá uma olhadinha aí no esquema, se você já encontrou todas as peças, tá? E essa é a primeira parte desse vídeo. Não perca a parte 2, onde eu vou fazer a montagem desse inversor a partir desses transistores aqui, tá? Vou fazer uma montagem bacana. Vai ficar bateria, capacitor, transformador, aqui a lâmpada, vai ficar bem legal. Você vai gostar do vídeo. Tchau pessoal, fiquem todos com Deus. Deixa um like se vocês gostaram do vídeo, das explicações que eu dei para vocês, para ficar mais claro a compreensão do que é energia alternada e contínua, tá? Fiquem no aguardo do próximo vídeo. Por isso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações e deixa um like se gostou do vídeo. E qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa no comentário, pode deixar aí que eu respondo para você na medida do possível, tá? Tchau pessoal, fique com Deus, valeu.